Então vamos começar com as notícias do Mengão. Ainda nesse vídeo você vai ver as imagens do nosso amigo Ângelo Furtado, do embarque dos atletas do Flamengo, da delegação rubro-negra para Portugal, para o restante da intertemporada, né? O Flamengo já iniciou a intertemporada com treinos no CT Nindo do Urubu, rolou até um jogo-treino contra a equipe do Bom Sucesso, o Flamengo acabou ganhando por 1-0 num gol de pênalti aí do nosso atacante Bruno Henrique, o BH27. E, bom, o elenco do Flamengo embarca neste domingo para Portugal, onde realizará a intertemporada e disputará 3 amistosos. A delegação deixa o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h35 da tarde. Na segunda-feira, os jogadores fazem o primeiro treino no Cascade Wellness Resort, em Lagos, lá em Portugal. O técnico Leonardo Jardim terá 4 dias de preparação antes do primeiro compromisso da equipe, diante do River Plate, na sexta-feira, às 3h30 da tarde, no estádio de Algarve. Então o Mengão indo para Portugal, o Flamengo fazendo sua intertemporada. Nós teremos imagens de lá, nossos amigos Sidney Marinho, Renata Marinho, o pessoal da Litoral News vai ajudar a gente nessa cobertura. Eles já estão lá em Portugal. Tem outros amigos lá também, o Gustavo Henrique dando choque, também a galera que sempre se ajuda, a Jéssica CRF, nossa amiga também. Então nós estaremos sempre antenados com vocês, atualizando tudo sobre o que está rolando com o Mengão. Lembrando, fica nesse vídeo ainda que o Ângelo Furtado vai mostrar as imagens dos jogadores embarcando, né, do embarque dos atletas do Mengão rumo a Portugal. E olha só, deixa eu dizer para vocês que um jogador que foi alvo do Flamengo encaminhou a saída do seu clube. Eu estou falando do lateral esquerdo Caio Henrique, né, que foi até utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti muitas vezes nesse ciclo, né? O Ancelotti fez muitas variações na lateral esquerda. Hoje está com Douglas Santos e com Alexandre, mas também já usou Caio Henrique, já usou Luciano Juba, vários jogadores aí que jogaram pela lateral esquerda. Segundo informações da ESPN, o Caio Henrique encaminhou a saída do Mônaco rumo ao Ajax, né? O clube holandês fechou a contratação do lateral e irá pagar 10 milhões de euros, cerca de 59,1 milhões de reais na cotação atual, em valores fixos, além de mais 4 milhões de euros, daí 23 milhões de reais, em bônus por metas, totalizando uma negociação de cerca de 82,7 milhões de reais. O Caio Henrique deixará o Mônaco para assinar contrato com o Ajax até junho de 2030. Antes de acerto com o clube holandês, o Flamengo buscou informações e abriu conversas com os representantes do jogador para avaliar um possível retorno ao futebol brasileiro. A negociação, porém, acabou se tornando mais complicada após a chegada de Filipe Luís ao comando técnico do Mônaco. A princípio, a ideia do técnico era manter o Caio Henrique no elenco por considerar uma peça importante, né? A gente sabe que o Filipe Luís está com negociações avançadas aí com o Mônaco, tem quem diga que já está certo, que não está, mas ainda não está oficializado. O Filipe Luís ainda não foi anunciado pelo Mônaco, mas as conversas estão bem avançadas e em breve o Filipe deve ser anunciado aí pela equipe do Mônaco. Além disso, o Caio Henrique manifestou o desejo de permanecer no futebol europeu para seguir no radar da seleção brasileira, né? Como eu falei, o Ancelotti chegou a convocar ele algumas vezes nesse ciclo, os outros técnicos também, né? Se eu não me engano, o Dorival também já convocou o Caio Henrique, o Diniz, que eu não me recordo se ele e o Ramon Menezes convocaram, mas o Dorival e o Ancelotti tenho certeza. Aos 28 anos, Caio Henrique defendia o Mônaco desde 2020. No clube francês, disputou 211 partidas, marcou 3 gols e distribuiu 41 assistências. Então, o Caio Henrique, né, que chegou a ser alvo do Flamengo, de saída agora da equipe do Mônaco e indo para o Ajax da Holanda. Lembrando que o Flamengo tem atualmente seu elenco o Alexandre e o Ayrton Lucas. E vamos falar também do atacante Luiz Henrique, né, jogador do Zenit da Rússia, atleta que está com a seleção brasileira aqui no torneio no México, Estados Unidos e Canadá. E a notícia, né, do Romário Júnior, da página Bastidores Fla, é que o Flamengo esperava que o Luiz Henrique se valorizasse. O Flamengo segue interessado no atacante Luiz Henrique e internamente vê o cenário com mais otimismo. O atacante perdeu espaço na seleção brasileira e virou reserva de Ryan. Havia expectativa, né, para que o Luiz Henrique pudesse ganhar espaço com a lesão do Rafinha, mas ele acabou perdendo espaço para o Ryan. O Ryan acabou passando ele aí nessa briga, né? Inicialmente, na minha visão, era Rafinha, Luiz Henrique, Ryan. Mas aí o Rafinha se machuca e o Ancelotti muda
Então, hoje em dia, com o Rafinha fora, é Ryan e depois o Luiz Henrique. E ainda tem o Martinelli, que pode jogar por aqui do lado também, enfim. Ainda tem outros atletas aí na seleção brasileira. A expectativa era de que o jogador se valorizasse e atraísse propostas de grandes clubes da Europa, especialmente da Inglaterra. No entanto, a falta de oportunidade com Carlo Ancelotti diminuiu essa possibilidade. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, é um grande admirador do atacante Luiz Henrique e está disposto a contratá-lo, desde que a negociação seja financeiramente viável para o Mengão. Então, daí a informação sobre o Luiz Henrique. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos torcedores. O Rafael K777. 777? Aquela? A SAF? Para a posição já temos o Plata e o Luiz Araújo. O Flamengo deveria investir pesado era num centroavante, pois só temos o Pedro. Olha, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que o Flamengo tem que contratar um centroavante, sim, mas o Luiz Henrique, para mim, seria uma baita contratação, seria muito bem-vindo no Mengão, né? O Cauã Felipe, ficou claro que ele não joga 90 minutos iguais. Ele joga bem 45 e some em 45. Ó, tá aí o Cauã Felipe aí criticando aí o Luiz Henrique. E aí a gente vê alguns comentários, como esse aqui, por exemplo, do Léo Nascimento 7. Essa janela tá devagar demais até agora. Falam muito de saídas, mas ninguém chegando. Mas é bom a gente deixar claro aqui, né, pro torcedor que acompanha a gente, que a janela de transferências ainda não abriu. A janela de transferências ainda está fechada. A CBF criou, né, uma janela extraordinária que começa no dia 9 de julho, a partir do dia 9 de julho, hoje é dia 28 de junho ainda. Essa janela vai ser de 9 de julho a 17 de julho. Nessa janela poderão ocorrer negociações, né? Os jogadores podem ser contratados apenas no mercado interno, ou seja, somente no futebol brasileiro. E a janela de transferências internacional abre de vez no dia 20 de julho, ou seja, uma eventual contratação do Luiz Henrique ele só poderia vir a partir do dia 20 de julho. É bom a gente lembrar, a janela de transferências não está aberta no momento. Daqui a pouco, né, no começo de julho, a gente tem a janela nacional, a janela doméstica e somente depois a janela de transferências internacional. Mas claro que a gente espera que o Flamengo faça boas contratações, né? Já tem clubes que estão contratando antes da janela, como é o caso do Fluminense. Eu tô com a matéria do Lance aqui, né, sobre essa janela extraordinária que a CBF abriu. O atacante Hulk, ele já foi contratado pelo Fluminense, mas ainda não está regularizado, né? O Hulk ainda não pode jogar. Já é jogador do Fluminense, mas ainda não pode jogar porque a janela não abriu. E o Fluminense também acertou com o Thiago Silva, né? O zagueiro também já foi anunciado, só que como ele estava no Porto, de Portugal, ele só pode oficialmente ser um jogador no BID, tudo regularizado, quando abrir a janela de transferências internacional, que vale do dia 20 de julho a 11 de setembro. Então a gente espera que o Flamengo faça boas contratações. A gente sabe que a janela vai ser um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Os alvos de contratações vão ser diferentes agora. O Flamengo fazendo mais scout, né? Buscando mais jogadores de scout, não vai ser aquela janela com contratações astronômicas assim. Pode acontecer do Flamengo trazer um grande astro, mas aí seria uma oportunidade de mercado, né? Seria um caso, por exemplo, de algum jogador vindo de graça ou com uma forma de parcelamento que seja positiva para o clube, mas inicialmente o interesse seria mais por fazer scout por jogadores talvez não tão vistos assim no mercado. E olha aí, ó, um dos primeiros jogadores do Mengão a chegarem no aeroporto do Galeão foi o volante Everton Araújo, cria da base do Flamengo, descendo do carro. Lembrando que os jogadores não vieram de ônibus, né? Todo mundo veio com seus respectivos automóveis, seus carros. Tá aí o nosso cria Everton Araújo, um jogadoraço do Mengão, pegando suas malas, se despedindo ali do seu amigo, né, que vai levar seu carro. E aí, ó, cumprimentando o Rubens, segurança do Flamengo, Gilvante Souza tá por ali também, seu Pinheiro, galera do Mengão aí, seu Pinheiro conversando com o Everton Araújo, partindo rumo a Portugal. E depois do Everton chegou a vez do Léo Ortiz, o zagueiro do Mengão, o camisa 10 da zaga, um dos nossos xerifes aí do Mengão, Léo Ortiz, cumprimentando ali a todos os funcionários, partindo, ó, dando aquele alôzinho rumo a Portugal,
nosso zagueiraço da Ortiz. Samuel Lino. E quem tá por aí também chama Samu. Samuel Lino, o atacante do Mengão, nosso ponta esquerda. Samuel Lino também chegando, partindo rumo a Portugal. É o Mengão na intertemporada. Tá aí o Samuel Lino cumprimentando a galera, pegando suas malas. E é mais um atleta que vai estar à disposição do Mr. Leonardo Jardim nessa intertemporada. Logo na sequência vem aí o nosso chileno, né? O Pitbull, Eric Pulgar. Pulgar cumprimentando a galera ali, só com uma malinha ali, ó, pequena. Já deve ter despachado sua mala grande. Pulgar cumprimentando a galera e partindo rumo a Portugal. E aí chegou o ônibus do Mengão, né? Que trazia o Mister, o técnico Leonardo Jardim, cheio de bolsa, cheio de mala. O nosso Mister Leonardo Jardim, com seu casaco vermelho, também vindo aí junto com o restante da delegação, outros membros. E aí também quem veio foi o BH, né? O nosso Bruno Henrique, o autor do gol de pênalti sobre a equipe do Bom Sucesso, no primeiro jogo do Flamengo, assim, né? Foi um jogo treino, um jogo amistoso, né? Nessa intertemporada. O nosso ídolo Bruno Henrique, BH27, ó, sempre muito solícito, vai cumprimentar a galera, ó, acenando ali para as câmeras, cumprimentando o Fábio, segurança, seu Pinheiro, Rubens. Bruno Henrique, o BH27, é mais um atleta a embarcar do Mengão. Então, chegou o goleiro André, o que é isso? Esse óculos do André aí não fala português, né? Olha o estilo do nosso paredão André, o goleiro reserva da equipe do Flamengo, né? Briga pela posição ali com o Agustin Rossi, cumprimentando a galera e partindo aí, ó. Também indo fazer o seu embarque, indo se encontrar com os demais jogadores lá na área interna do Galeão. E aí, meus amigos, veio um bonde, vários jogadores do Mengão chegando juntos. Ó, a gente já consegue ver ali o Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Na sequência, o Luiz Araújo, o LA. Também quem tá ali com eles é o Emerson Royal. São jogadores do Mengão partindo para Portugal. O Jorginho tá por ali também, ó, tá atrás da placa. Lá atrás a gente consegue ver o lateral Johnny, tá o Emerson Royal, com clubes da Inglaterra de olho nele, hein? Alô, Royal. Cumprimentando a galera, Ayrton Lucas, Jorginho, ó o Pedro chegando aí também. Luiz Araújo, o Johnny lá no fundo, o Pedro também meteu óculos, a garoto, galera do Mengão partindo no estilo. O jovem Johnny ali, ó, o jogador que já foi chamado algumas vezes, né, para alguns jogos aqui no Brasil, no elenco profissional, agora também indo para Portugal, junto do restante da delegação. O atleta Johnny, que é lateral esquerdo, né, vai ficar com o Ayrton Lucas ali na posição, enquanto o Alexandre está à disposição da seleção brasileira. Everton, Cebolinha. Logo na sequência, o Cebola. Cebolinha, o Everton, mais um atacante do Mengão chegando aí para o embarque. Na sequência veio aí o Alan Santos, jogador aí, cria da base do Mengão. Também chegando para embarcar. E tem alguém ali no carro. Quem é? Quem é? É o paredão, o Agustin Rossi. Provavelmente está falando com seu filho ali, ó. Tá se despedindo. O goleiro do Mengão. Agustin Rossi. Nosso paredão ali, ó. Dando aquele último abraço antes da viagem. E agora sim o Rossi fechando a porta e partindo rumo ao Galeão. Deu aquela última olhada ainda. Mandou um beijinho. E vambora. Partiu embarcar, Rossi. Meu goleiro é um deboche. Rossi é o paredão. O Alaciano também chegou por aí para embarcar com seu cabelo loiro. O atacante do Flamengo esteve muito próximo, né, de ir para o Red Bull Bragantino. O Alaciano também partindo para Portugal.